Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje recheado de conteúdo importante, né? Muita notícia relevante pra gente abordar. Vamos falar bastante sobre essa rodada aí que foi praticamente perfeita. Só faltou o Vasco fazer a parte dele, né? A rodada acabou terminando ontem com mais um time tropeçando. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos analisar a tabela do Campeonato Brasileiro aí de forma atualizada para entender o momento, as probabilidades aí de rebaixamento, de Sul-Americana, e vamos falar bastante sobre o próximo jogo do Vasco fora de casa contra o Grêmio nesse domingo e também sobre uma contratação que o Vasco oficializou ontem, né, contratando aí um jogador já para a temporada do ano que vem. Então, primeiramente, quero convidar você que é vascaíno, que está chegando por aqui pela primeira vez, para se inscrever lá embaixo no canal, naquele botão vermelho, né, escrito inscreva-se. Peço também aquela colaboração, né, aquela ajuda de vocês, deixando aquele joinha, cara, é muito importante. Parece brincadeira, a galera acaba esquecendo, né? Eu falo, vou deixar o like não, mas, pô, cara, de coração mesmo aberto aqui, vocês não têm ideia e noção quanto é importante o seu joinha, o seu like lá embaixo do nosso vídeo. E também convidar a galera que não tá seguindo as nossas outras redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Twitter, né? Lembrando que assim que o Campeonato Brasileiro terminar, toda semana nós iremos fazer o sorteio de 3 camisas oficiais. Uma camisa branca, uma camisa preta e um terceiro uniforme para todo mundo que estiver seguindo a gente aí nas redes sociais e também aqui no YouTube. Combinado? Fechado? Então bora começar falando sobre essa rodada, né? Uma rodada ali completamente sem pé nem cabeça, né? Tudo que a gente imaginou que fosse acontecer acabou não acontecendo, né? O Vasco em casa levou uma goleada do Corinthians, nossos adversários ali, né, que estavam sendo tratados como favoritos para vencer os seus jogos, né? O Bahia em casa e o Santos em casa acabaram perdendo também, né, para o São Paulo e para o Fluminense. E ontem o Cruzeiro ali podia ter garantido a permanência na Série A, jogando no Mineirão com o público, tá? Não era para ter público, mas o Cruzeiro conseguiu reverter a punição, então teve torcida e acabou quase perdendo, tá? Acabou empatando com o Atlético Paranaense e seguindo também com chances de rebaixamento. Então, depois da rodada terminada, né, o Vasco nesse momento tem 30% de chance, né, de probabilidade de ser rebaixado. O Bahia, que é o primeiro time ali dentro da zona da degola, tem 50% de chance de rebaixamento e atrás do Vasco vem o Santos com 20% e o Cruzeiro ali, se não me engano, com 8% de chances de ser rebaixado. E aí a gente entra, né, naquele dilema. Quem tem a tabela mais fácil? Qual é o time ali que vai enfrentar os adversários que talvez não vão oferecer tanto risco nesses próximos 2 jogos? Na minha opinião, a tabela mais difícil dessa reta final, por incrível que pareça, é a do Cruzeiro, né? Que é o time que tem mais pontos, que está com 45 no momento. O Cruzeiro vai enfrentar o líder e o vice-líder da competição, né? Próximo jogo do Cruzeiro é contra o Botafogo fora de casa e o Cruzeiro fecha o campeonato, provavelmente encarando o Palmeiras, podendo ser o campeão brasileiro aí nessa última rodada. Então o Cruzeiro, se der mole, perdeu os 2 jogos, pode acabar se encrencando, né? Acho muito difícil, mas pode acabar tendo uma dor de cabeça. A tabela do Santos é uma tabela difícil também, tá? Não é uma tabela ali molezinha não, porque o Santos no próximo jogo vai jogar fora de casa contra um time que nesse ano no Campeonato Brasileiro ainda não perdeu, né? Jogando o seu domínio, que é o Atlético Paranaense. Então o Santos aí tendo uma vida muito difícil fora de casa contra o Furacão e depois o Santos fecha o campeonato em casa, na Vila Belmiro, mas também contra um adversário que vai estar brigando por disputa de Copa Sul-Americana, que é o Fortaleza. Então o Santos também vai ter vida dura. O Bahia, que é o time que nesse momento está dentro da zona do rebaixamento, talvez tenha um jogo mais simples aí, mas que também não é tão simples assim, né? O Bahia na próxima rodada pega o América Mineiro fora de casa, então o América Mineiro que é o último colocado, já rebaixado, né? Mas óbvio que pode existir aquele incentivo, aquela mala branca, enfim, o Bahia aí podendo, né, conseguir uma vitória e sair da zona do rebaixamento, mas o Bahia no último jogo, na última rodada, tem uma pedreira em casa, que é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro brigando por G4, talvez até brigando por título. Então a tabela do Bahia, um jogo mais simples e um jogo mais complicado. E o Vasco, próximo jogo, pega o Grêmio, que tá brigando no G4 fora de casa. O Vasco nunca venceu, nunca conseguiu pontuar jogando na Arena do Grêmio. São 7 jogos lá e 7 derrotas, então é tabu
Bull para ser quebrado, e na última rodada o Vasco pega um time que aparentemente seria muito complicado, que é o Red Bull Bragantino, né? Tá brigando lá em cima da tabela, mas com os resultados dessa rodada, o Red Bull não tem mais chances de buscar um G4, ou seja, o Red Bull já garantiu vaga na Libertadores e não tem mais chance de título ou de G4, e com isso, né, pode vir para o Rio de Janeiro praticamente de férias, né? Praticamente sem compromisso dentro da competição. Então, é realmente difícil para todo mundo. Como eu falei, tabelas diferentes, adversários diferentes, mas a dificuldade será para todos. E o Vasco tem aí esse jogo, né, que pode garantir a permanência do Vasco na primeira divisão, porque se o Vasco vence o Grêmio e o Bahia não vence o América Mineiro, o Vasco vai abrir uma pontuação necessária, né, para poder garantir o acesso para a primeira divisão. Então, um jogo crucial. O Ramon Dias já deixou claro que quer buscar a vitória, não será fácil. O time do Grêmio é forte, é um time bom, é um time bem treinado pelo Renato Gaúcho, né, pelo Renato Portaluppi. Venceu o Goiás ontem, né, por 2-1 de virada. E o Renato ontem deu até uma declaração que eu até achei estranha, né? Parece que ele vai rodar o elenco. Eu não entendi se ele vai, enfim, mudar os jogadores. Eu não entendi se ele vai, de repente, botar um time diferente do que jogou ontem. O certo é, o time do Grêmio é forte, o time do Grêmio é difícil de ser batido, ainda mais jogando em casa. Mas, do outro lado, o Vasco vem jogando muito melhor nesse Campeonato Brasileiro contra adversários fortes. Nesse retorno de Campeonato Brasileiro, a maioria dos pontos conquistados pelo Vasco foram jogando contra times que estão entre os 10 primeiros colocados na tabela. O Vasco vai muito mal contra times mais fracos, né, contra times que estão ali no final da tabela, e o Vasco consegue ir bem contra equipes mais fortes. Então isso aí nos gera um ânimo, né, uma positividade maior para esse jogo. E além disso, o Vasco vai contar com o retorno do Marlon Gomes, do Maicon, do Léo Pelé, tem o Robson Bambu voltando, mas deve ficar no banco de reservas, né? E a gente vai ter aí, né, praticamente todo o elenco à disposição do Ramon Dias. O Ramon não tá dando pistas de qual será o time titular, né? Muitos falou que ele poderia voltar com o PH na lateral direita, poderia voltar com o Praxedes ali no setor de meio de campo, né? Poderia voltar a escalar, né, um time ali com 3 atacantes. O certo é, ele tem até domingo, ele tem até ao dia da partida para estudar o Grêmio, com certeza assistiram o jogo ontem para entender a melhor forma de entrar ali para poder surpreender o Renato Gaúcho e, quem sabe, né, buscar essa vitória, né, que coroaria, né, praticamente garantiria o Vasco na primeira divisão para o ano que vem. Então agora é isso, o Vasco no primeiro turno venceu o Grêmio por 1-0 em São Januário, foi a estreia do Verratti, né, com gol do Verratti naquela situação. E cara, eu tô confiante, eu tô acreditando, já vou deixar claro para vocês aqui, já vou falar para vocês que eu, meu irmão, deu a louca aí, botei R$1.000 na vitória do Vasco lá na Betwinner, né? Lembrando que a Betwinner tá dando aí para vocês um bônus, né? Um presente de boas-vindas de R$910 quando você faz o seu cadastro usando o nosso link e o nosso código promocional, que é Mario910. Então, quem quiser ganhar esse bônus aí de R$910 para fazer a sua fezinha ou na vitória do Vasco ou em qualquer outro jogo aí, só correr no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clicar no link, se cadastrar. E como eu falei, eu botei 1.000. Se eu ganhar, se o Vasco ganhar, eu vou botar no bolso quase R$6.000. Então quem quiser, corre lá, faça o mesmo que eu, né, e garanta esse bônus de boas-vindas. E agora falar sobre 2024, porque ontem, né, o Vasco praticamente oficializou a compra de um jogador, né, que está emprestado ao clube, um meia, né, um segundo volante ali. Muita gente vai achar, pô, comprou o Praxedes, que está emprestado ali pelo Red Bull. Não, não é o Praxedes, é um jogador muito mais barato, que não vem sendo tanto aproveitado, mas, cara, que até surpreendeu positivamente quando entrou em alguns jogos, né? Fiquei muito surpreso com atuações desse jogador contra o Flamengo, naquela derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, em alguns outros jogos que ele entrou no segundo tempo, que é o Matheus Carvalho, do Náutico, né? O Vasco ali selou um acordo, comprou o jogador por cerca de R$2 milhões, valores parcelados que serão pagos aí em 4 parcelas de 500 mil. Eu sei que vai muita gente criticar, né, a compra do atleta, mas é uma compra que vem com a aprovação, vem ali com carimbo, com aval do Ramon Dias. O Ramon gosta muito do jogador, não vem utilizando nessa reta final por questão de experiência, por questão de amadurecimento, um jogador que ainda precisa ter um pouco mais de experiência ali em momentos decisivos. Então o Ramon deu aval, o Vasco foi lá, fez a aquisição, né, e o Matheus Carvalho, né, fica em definitivo, vai assinar um contrato de 4 anos com o Vasco, né, e
provavelmente ganhará muitas oportunidades na temporada do ano que vem. Quero sua opinião nos comentários. Sei que a maioria da galera vai criticar, mas mesmo assim, deixe nos comentários sua opinião sobre essa contratação do Vasco aí, do Matheus Carvalho. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez, convidar você a se inscrever no canal, se você não se inscreveu até agora, deixar o like no vídeo se você ainda não deixou e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, Instagram, Facebook. Outra coisa, cara, se você tá assistindo o vídeo aqui agora, faz o seguinte, pega o celular, tira um print, pega um print do celular e me marca lá no Instagram, que a gente reposta tudo que a galera posta. Vai lá, bota @MárioCoelhoVasco, que a gente vai repostar aí sempre aí essas postagens de vocês. Beleza? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu, tamo junto.